achados no Senhor, que Ele todos os dias nos encontre buscando a Ele, que lá no secreto a gente possa estar agradando ao Senhor, assim como em todos os lugares aonde estivermos, amém? Você pode dar um glória a Deus e se assentar? Aleluia, glória a Deus. As crianças lá atrás, até 12 anos. E aí, gente, vocês estão bem? Eita glória! Fomos ali rapidinho, descansar um pouco. Esse Deus é tremendo, não só por isso que eu vou falar, mas eu estava falando ali para Isabel Cristina, que nós fomos ao shopping lá em Espírito Santo, aí passamos numa vitrine, a porção de vestido de couro, eu falei, meu Deus, cada vestido lindo. Aí chegou aqui uma varoa, eu estava no culto, eu estava bem no culto, aí Deus falou assim comigo, que era para comprar um vestido para a senhora. Aí eu mesmo, qual era o vestido, gente? Qual era o vestido, gente? Ah, tem gente dormindo aí, tem gente acordada. De couro, gente. Falei, o Espírito Santo foi lá e te contou, menina? Que coisa! Em cada detalhe o Senhor, Ele está olhando por você. Isso é simples, Claro que você já viveu experiências maiores e vai viver muito maiores. Mas o que eu quero dizer para você, e isso eu estou falando para mim mesma também, que a palavra vem primeiro aqui, não é? Que a gente precisa descansar mais em Deus. O estudo de hoje, que é o discipulado, né? Que a gente precisa que todo aquele que chega em Betel receba todos os estudos, né? Que faz parte do discipulado Betel. Ele era dado pelas células e agora nós estamos com essa estratégia de alcançar mais vidas ainda, né? Claro que isso não nos isenta de aprendermos na célula, mas foi uma estratégia que o apóstolo, tem usado, e hoje vai falar sobre fé. E como a cada dia nós precisamos exercitar a nossa fé, não é? Momentos bons. Gente, sumiu todo mundo. Foi arrebatado o louvor, gente. Será que eu vou também agora? Estão ali no banheiro, né? Então, é em todos os momentos, né? Quando a gente está vivendo momentos alegres, a fé precisa estar sendo colocada em prática. Quando a gente está vivendo desafios, a fé precisa ser colocada em prática. Então, é em todo o tempo. Então, o texto base é um texto que já vai nos impactar muito. Hebreus 11:1. Coloca aí, mídia, por favor. Hebreus 11:1. E Hebreus 11:6. Tá. Não está conseguindo que apareça ali, não? Não? Que pena, gente. Então, vamos lá. Eu vou falar uma vez, depois vocês repetem, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A igreja. 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja. Oremos, Paizinho, obrigada pela tua palavra. Obrigada por esses momentos aqui, juntos, adorando o teu nome, como igreja. Obrigada pela doce presença do Espírito Santo entre nós. Senhor, hoje vamos falar sobre fé e nos impacta muito, Senhor, quando a Tua palavra diz que se queremos Te agradar, precisamos ter fé. Oh Deus, fala conosco uma vez mais nesta manhã, que nós possamos sair daqui revigorados por Ti, renovados por Ti,
Que essa palavra, Senhor Deus, venha primeiro de encontro a nós e que através de nós possamos renovar a fé das pessoas que estivermos com elas, seja na fila de um banco, seja numa padaria, seja no trabalho, em casa, onde estivermos, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos de fé para renovar vidas e para que haja salvação, Senhor. Que seja assim para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então, quando eu falei que é uma palavra que já de início já mexe muito com a gente, né? Porque imagina, se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar o Senhor. Então, às vezes, a gente pode pensar, não que isso não seja importante, ter um cargo também é importante, fazer algo na igreja também é importante. Mas qualquer coisa que a gente venha fazer, se não tiver fé, a gente está fazendo com qualquer outro intuito, não é? Porque a fé, nós vamos ver aqui que ela é um DNA de todo filho de Deus. É algo que já vai ser marcado naquele que é filho de Deus, que é chamado por filho de Deus. É a fé. Então, no primeiro momento aqui do estudo, fé é crer. Ter fé nada mais é do que crer no Deus poderoso que nós servimos. Ter fé é acreditar que ainda que não tenha acontecido nesse tempo, vai acontecer. Porque é o firme fundamento. Algo firme, algo que não se abala com qualquer coisa. Algo firme, algo plantado no Senhor. É algo que não vai ser, como a própria Bíblia diz, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer palavra humana que vai nos tirar da presença do Todo-Poderoso, porque nós cremos nele, a nossa fé está depositada nele. Então, fé é a capacidade de ter certeza da vitória em Cristo. Você que anota aí o estudo, 1 João 5,4. A gente não vai ler todos os versículos, porque são muitos versículos, porque é um estudo, não é? Então, é a capacidade de ter certeza da vitória em Cristo, mesmo e principalmente quando não vemos, nem temos nenhuma probabilidade de que a vitória aconteça. Ó. Quando os ventos estão contrários. O evangelista Vive aqui, quinta-feira, pregou sobre os ventos, né? Os 4 ventos. Quando vem um vento contrário, que não é aquele vento que o Senhor está dando já para colocar as coisas no lugar. Aquele vento que está tirando tudo do lugar. Mesmo nesta hora, a gente precisa ter fé que o Senhor não perde o controle nunca. Nunca perde o controle. A fé nasce quando ouvimos e atendemos a palavra de Cristo. Coloca, por favor, Romanos 10, 17. A fé nasce quando ouvimos e atendemos a palavra de Cristo. Eu nem vou saber quando bota ali. Tem que ser aqui, ó. Por favor, a igreja. A fé, ela vem quando ouvimos. Você já viveu essa experiência de, às vezes, estar passando por um momento, né, que precisa de uma resposta. Tua fé está menor que o grão de uma mostarda. E aí, você ouve uma palavra que você já ouviu tantas vezes. Mas ali vem uma fé tão grande, que mesmo sem recurso, a gente vai abrir um restaurante para abalar São João de Meriti, para a glória de Deus. Não é assim, Diego? Cara, como tu vai fazer isso? É pela fé, meu amigo. É pela fé. Tô lembrando aqui que a gente casou no ano de 99. Nós iríamos casar só no ano de 2000. Mas aprove ao Senhor levar os pais do apóstolo. Em 7 dias levou os 2. Oh, meu pai. 3 dias. 3 dias, 7 dias. Em 3 dias levou os 2. E aí, vamos agilizar logo esse casamento, porque agora o bebê ficou órfão.
ter que cuidar do bebê. Gostou, né? Nunca tinha falado isso, aí veio fresquinha. Eu sou mais velha que ele, então é isso mesmo, né? Tive que cuidar de um bebê. Mas ele cuida mais de mim do que eu dele, mas amém. Então, em 3 dias, vamos agora ter que agilizar tudo. Eita, o cristão, ele é provado. Ele é provado, mas para ser aprovado. Na hora da aprovação, a gente só consegue ver. Ontem eu vivi algum momento lá que eu estava... Não, foi hoje de manhã que eu estava falando isso. Muita agitação. Aí eu falei, às vezes a gente atribui ao inimigo. Ah, ele que... Não, gente. Às vezes a gente que não se programou, a gente, né? E a gente atribui a ele. Tem coisas que é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Então, a fé é tão importante para a nossa vida que a palavra de Deus diz que o justo viverá da... E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Você está numa jornada, você está numa caminhada. Eu e você estamos numa caminhada, numa jornada. Vai ter pedra, vai ter vento, vai ter tempestade, vai ter dias bons, vai ter dias alegres, vai ter conquistas, mas vai ter dias maus também. E a gente está numa caminhada, Rita. A gente está numa caminhada até chegar ao céu. A gente está numa caminhada. E a gente não pode fazer como a mulher de Ló, querer olhar para trás. O que passou, o que você já venceu, você venceu. Tem novos desafios, mas tem novas conquistas também. Aleluia. Romanos 1:17. Por favor, a igreja. Tem justificados aqui pelo Senhor? Todo justo, todo aquele que foi justificado, vive pela fé. E depois que você... É igual um bebê, né? Um bebê, ele vai... Primeiro ele vai ali... O bebê não tem nem muito movimento, daqui a pouco vai ter movimento, daqui a pouco vai firmar mais o pescoço, daqui a pouco vai engatinhar, daqui a pouco esse bebê está andando. Assim somos nós na fé. Quando eu conheci o apóstolo, eu falava assim, meu Deus, só vive... É literal pela fé, não tem nenhum nada, não, é só pela fé mesmo, não tem nenhum momentinho para dar uma escapada, não. Era muito desafio que ele enfrentava. Era o pai que tinha saído de casa e agora já não dava mais recurso para a mãe. E era tanta coisa que eu falava assim, meu Deus. E eu fui impactada pela fé que ele exercia. De sempre estar glorificando ao Senhor, de ir trabalhar no emprego que ele tinha que... já vinha de madrugada, já vinha de manhã do trabalho. Aí eu falava, vai descansar? Não. Aí foi fazer o ensino médio de manhã, porque tinha pressa, que o Senhor falava que tinha pressa no chamado dele e que ele tinha que terminar logo o ensino médio, que tinha deixado para trás. Tinha que terminar logo o ensino médio para poder fazer um curso de teologia, porque o Senhor tinha pressa. E eu dizia, meu Deus, era o último ano. Para ver como eu peguei bebê, né, gente? Aí eu dizia, meu Deus. Chegava na casa dele, como o pai já não estava enviando recurso, fazia aquela panela de sopa e todos comíamos com muita alegria. E eu, no meu início de caminhada de fé cristã, com o bolso cheio, com um emprego bom, eu dizia, meu Deus, eu olho para essa casa que está necessitando de provisão, mas eu vejo a alegria do Espírito Santo. Ah, eu quero esse negócio. Dura coisa pedir ao Senhor. Eu quero esse negócio. Como que é isso? Eu aprendi, estou aprendendo como é que é isso. Então é de fé em fé, não é? Sua vida dependerá unicamente da sua fé. A sua vida espiritual, a sua vida diária dependerá unicamente do homem? Não. De provisão? Não. De fé que vem do alto. Da fé. Da busca diária. Ontem o Senhor fez ou não fez,
mas eu vou continuar dobrando o meu joelho. Deixa eu liberar uma palavra sobre você, adolescente, jovem que está aqui. Às vezes você fica com o coração turbado porque lá na tua casa está precisando de uma provisão espiritual, né? Mas olha que lindo, Deus está te despertando para que através da tua vida, essa fé seja exercida lá dentro e para que através da sua vida você alcance os seus pais. Não veja isso como algo ruim, veja que o Senhor confiou em vocês. O Senhor confiou a nós despertar a fé de muitos. Imagina um jovem, um adolescente, estou falando mais para vocês porque eu sei que o desafio ainda é maior. Em momento que você outrora ficava depressivo, ficava chorando, ficava pensando de se entregar às drogas, à bebedeira. Isso não vai dar resultado bom na sua vida. O que dá resultado bom na vida é se aliançar com o Senhor. Porque Ele é fiel para salvar toda a sua casa. E vem batismo aí. E imagina os pais aqui falando: o que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com essa menina? Que negócio de batismo é esse? E vão ser impactados aqui pela glória de Deus e vão querer também viver isso. Quantos creem nisso? Aleluia! Hebreus 12:2, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé não é algo que explodiu, não. Tem um autor, tem alguém que assinou, tem alguém que é responsável por isso. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Nós podemos confiar nisso. A Bíblia nos dá um conceito de fé em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Imagina, você não está vendo nada, mas você já está ali, ó, com a prova. Aprovado. Nem passou ainda lá no teste, mas você sabe que se você permanecer firme, já está ali, ó, aprovado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé é, portanto, uma certeza concreta e firme das coisas que não vemos, mas esperamos. Ela é diferente da esperança, porque a esperança, você está esperando em algo que provavelmente, vamos dar um exemplo. Alguém disse que vai dar uma vaga de emprego para você. Já te deu uma esperança. Agora, imagina você acreditar que você vai trabalhar naquela grande empresa, mas hoje ainda você não tem capacidade para aquilo. Mas você já está fazendo um curso de inglês, você já está fazendo a sua parte. Não tem esperança alguma de você entrar, mas você tem fé. Né, evangelista Daiane? Passar todo dia naquela porta e dizer assim: eu fiz assistência social, hoje eu sou professora, mas essa porta aqui é minha. Olha isso, uma professora passava numa porta de uma sala que era de assistente social, ela com faculdade de assistência social, mas ali como professora. Você que buscou? Não. O Senhor diz que as bênçãos nos seguem. Se a gente fizer a nossa parte, é a bênção que vai vir atrás da gente. Por que a gente se desespera tantas vezes, né? Por que a gente se desespera tantas vezes? Né, Estados Unidos? Então, diferente da esperança, a fé já tem certeza do que ainda não aconteceu. E aí, para massificar a nossa fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, não podemos tentar viver com Deus sem crer nele. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho aqui sobre essa fé e o milagre. A fé atrelada ao milagre ou o milagre atrelada a essa fé. Em todo o ministério de Jesus, a fé foi o requisito essencial para os milagres. Mateus 8, de 5 a 10. Mateus 8, 5 a 10.
Desculpa que talvez você nem tenha colocado aí, né? Porque o negrito estava sobre o centurião e não sobre a palavra. Mateus 8, de 5 a 10. Por favor, a igreja. A gente vai falar. Ah, foi o 10 ainda não? Ah, vai lá. Nós vamos ler alguns textos aqui de pessoas que impactaram o Senhor. Imagina, Jesus, sendo Deus, Ele conhece todo o sentimento, Ele conhece tudo. Mas algumas pessoas impactaram a Jesus por tamanha fé. E uma dessas pessoas foi esse centurião. Porque Jesus diz que vai até a casa dele. Imagina você estar com um problema lá na sua casa e Jesus fala assim, eu vou contigo resolver esse problema. Aí você diz, Senhor, eu creio tanto em Ti, eu creio tanto que o Senhor tem poder, que nem preciso, Senhor, ir lá para o meu servo se levantar, para o meu servo ser curado, para o meu filho sair daquela cadeia. Não precisa o Senhor ir. O Senhor é tão poderoso que basta uma palavra liberada sua e na mesma hora eu creio, o meu servo vai se levantar. Jesus diz o texto. Ficou maravilhado. Será que a gente pode impactar o coração de Deus? Crendo que basta a gente crer. Porque o Espírito Santo, Ele está juntinho de nós até a volta do Senhor. Então a gente tem a presença de Deus em todo o tempo conosco. Eu não estou menosprezando a tua dor. Eu sei que não é fácil na hora que a gente passa pela provação, a gente passa pela luta. Eu imagino o que é. Eu só imagino, porque eu não sei, né? Eu nunca vivi, espero nunca viver. Que a Bíblia diz que aquele que pensa está de pé. Não é nem quem está de pé, aquele que pensa está de pé, vigie para que não caia. Então, nós não estamos livres. Que o Senhor nos guarde em fé. Mas você imagina, eu fico imaginando uma mulher ou um homem que caminha para a igreja sozinho. Sem a esposa, sem o esposo, sem os filhos. Precisa fé para acreditar verdadeiramente, Fabiana, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. A gente precisa fazer a nossa parte, que ele faz a dele. Então, o centurião impactou o Senhor. Mateus 15, do 22 ao 28, fala sobre a mulher cirofenícia. Mateus 15, 22 ao 28. A igreja, por favor.
Outro texto que nos impacta muito, porque essa mulher, ela era estrangeira, essa mulher, ela servia a outros deuses. E que pena, né? Que às vezes a gente conhece gente que pena no sentido, claro, que você vai entender aqui da palavra, que ainda nem serve ao Senhor, mas acrescenta mais fé, apresenta mais fé do que a gente. Impacta mais o mundo em fé do que a gente. Essa mulher, o que me chama muita atenção é que hoje, infelizmente, tem muito crente mimimi, que não aguenta uma palavra, quer ser líder. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Um crente comum no sentido de que ainda está sendo preparado para ser líder, ainda não está liderando, a cobrança para ele não vai ser tão grande como para um líder, como para um evangelista. Essa mulher recebeu uma palavra da parte do Senhor, que se para a gente um não de Deus, a gente, a bênção chega para todo mundo, não chega para mim, também não vou mais para a igreja, também não quero, vou entregar liderança. Essa mulher recebe uma palavra dura da parte de Jesus. Ela está ali clamando pela filha que está endemoniada. Serviu aos deuses estranhos e, naturalmente, vai vir demônio mesmo em cima. E o texto diz endemoniada, ou seja, era uma ninhada de demônios em cima da menina. E ela vai ali porque ela já ouve falar de Jesus, então peraí, eu vou receber a bênção. E aí os discípulos já querem que batem retirada, né? Porque que é isso? E às vezes a gente está com a bênção para chegar e tem gente do lado também fazendo isso, né? E a bênção está chegando. Deixa eu dar uma impedida aqui. Mas aí o que chama a atenção é que Jesus diz para ela, não é lícito que eu deixe de fazer para os filhos e fazer por você. Até porque a própria palavra dele diz que primeiro os domésticos da fé. Se a gente tiver que socorrer alguém, isso não é falta de amor não, tá, gente? É a palavra. Que às vezes tem gente assim. Até vou abrir um parênteses aqui. A igreja, ela foi chamada também para fazer ação social e isso traz muita gente. Mas infelizmente, preste atenção, você é líder de célula. Infelizmente, tem gente que quer se apoiar na igreja só por causa de uma cesta básica. E Jesus não veio para dar cesta básica para ninguém, não. Ele dá rede para a gente ir lá e trazer peixe. Às vezes a gente acha, falta de amor. Gente, vim de uma família pobre, às vezes ajuda a gente, né? Para a gente saber que a gente consegue. Não tem alho, a gente vai fazer comida com cebola. Era assim que eu aprendi. Mas, infelizmente, tem pessoas, e a gente precisa estar atento a isso, que a gente precisa ajudar essa pessoa. Jesus não chamou ninguém para viver, vida, nossa. Eu posso falar isso para você, porque eu venho de uma família de 9 filhos. A gente aprende. Não é orgulho não, se eu tiver que pedir algo eu vou pedir, não tem problema não. Mas infelizmente a gente sabe, tem gente aí fora, vendo a igreja somente como uma instituição de cesta básica. Igreja não é instituição de cesta básica, igreja é instituição de fé. É de chegar alguém, nós vamos ajudar. Evangelista Flávia é uma das pessoas que nós podemos dizer. Chegou aqui passando estreito, passando provação. A igreja ajudou por bastante tempo com cesta básica e não tem problema nenhum. Se você tiver com o esposo desempregado, a igreja vai chegar junto sim. O que eu estou dizendo para você é que fique atento. Eu vivi uma coisa essa semana na célula. Eu estava em Espírito Santo e eu estava prestando atenção. Gente, será que nunca pode nem levar um suquinho? Porque eu tenho tanto cuidado. O estudo está indo para outra direção, mas amém. Vou falar porque nos edifica e nos ajuda. Eu tenho muita dificuldade de alguém dizer que não pode dar um suco, uma vez no mês pelo menos. Claro, não sou insana, líder nenhum aqui pode fazer isso. Lanche, eu sempre digo isso toda semana na minha célula. Lanche não é para ser peso para ninguém.
Eu sei quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Eu sei. Deus me livre, gente. Cobrar de alguém que não tem nada. Que isso? Célula não é isso. Se a gente precisar ficar sem lanche, porque a gente vai ficar. Mas nunca poder, nenhuma garrafa de café, nada. Café é ouro, né? Mas vamos dizer outra coisa, um suco aí. Café, eu estou falando de ouro. Sim, é isso. O sacerdote trabalha, a pessoa tem uma provisão. Eu tenho dificuldade, gente, porque da mesma forma que alguém fez um bolo para a célula, a gente se alegra ali. Vai até sobrar bolo, gente, porque Deus sempre multiplica tudo. Mas, gente, nunca colocar o nome na lista do lanche? Não, peraí. Fui lá no privado. Como diz a Isabel, em amor, mas dando uma maçaretada. Querida, vai te trazer alegria. É uma semente que você está plantando na vida das pessoas. É uma vezinha no mês. Eu tenho muito cuidado para lanche não ser peso. Mas eu não posso aceitar que a pessoa não tenha alegria em fazer um bolo. Não, fazer bolo eu não vou nem falar que se eu fizer um bolo você não vai comer. Comprar um bolo, R$ 12. Fizer o bolo, você vai falar, poxa, faltou amor aqui. Fala, não, faltou é dom mesmo. O amor tinha de sobra, mas não tinha dom. Então você como líder, para de ser panaca. Para com esse negócio. Se tiver que perder, vai perder. Mas ficar com gente que não tem unidade não dá, não. Ainda tem isso, gente. Alguém que a igreja abençoa. Porque eu não estou jogando na cara de ninguém. Eu só estou fazendo isso para a gente aprender. Pô, a pessoa só quer sugar de você? Vamos acordar, hein? Vamos acordar. É dando e recebendo. É recebendo e dando. É uma troca. Não tem problema não. Mas eu acho que entendeu. Se não entendeu também, vamos embora. Nós não vamos ler, mas Mateus 9, 18, 26 fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ali com uma enfermidade. É outra mulher também que impactou ao Senhor. Porque ela disse que tão somente tocasse na orla do vestido dele, não precisaria. Está todo mundo procurando estar cara a cara com Jesus, está todo mundo procurando fazer. Não, ela entendeu que ele, no todo, ele era a cura, ele era a provisão. Eu não preciso fazer de outra forma, eu vou fazer de uma forma que vá tocar nele. E ela toca tão somente na orla e na mesma hora o sangue estaca. Não tem mais sangramento. Isso impacta o Senhor. Saiu virtude de mim, alguém tocou em mim com fé. Que a gente possa tocar ao Senhor com fé. Eu não sei o que você está esperando há tanto tempo do Senhor, mas que nessa manhã Ele possa encontrar fé nos nossos corações. No nome de Jesus. Quando Jesus via fé no coração, Ele operava o milagre e elogiava a fé das pessoas. Eu quero ser elogiada pelo Senhor. Você quer? A oração da fé, diz Tiago 5,15. A oração da fé curará o doente. É a afirmativa que Tiago 5,15 faz, que nos faz confirmar essa verdade. A oração da fé. Não é orar por orar, não é orar por obrigação, não é orar porque todo mundo está orando, é orar porque você entendeu que você tem fé. E você vai tocar o coração do Senhor com fé. Então a oração da fé curará o doente. Você vê nos evangelhos, Jesus chegar numa localidade e ele falar que ele não fez mais milagres ainda porque faltou fé naquele lugar. Então, não é porque ele não possa curar, não é porque ele não possa fazer, mas se tem algo que aciona o coração de Deus, a mão do Senhor, é a fé. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Nossa fé é provada. Tem até um louvor, né? Deus prova a nossa fé. É verdade, muitos vão dizer aí, é verdade. Ele permite situações adversas para testar a nossa reação espiritual diante delas. Devemos ficar felizes quando nossa fé é provada. Tiago 1, 2 a 3. Tiago 1, 2 a 3.
ficar feliz com prova, mas é porque sabendo que não estamos sozinhos na prova, estamos sendo treinados, estamos recebendo tratamento de Deus para o nosso crescimento. A fé e a salvação. É necessário fé para ser salvo. Imagina, uma pessoa, para ela vir aqui na hora que a gente fala, você quer receber a Jesus? Se ela não vier com fé, ela não vai permanecer. Se ela vier com emocionalismo, se ela vier porque alguém foi lá, vamos embora, cara, vamos embora. O apóstolo sempre fala isso, não faz isso, tem que ser por fé. Com certeza, eu e você nunca vamos nos esquecer no dia que aceitamos a Jesus. Não tem como esquecer. Tinha um orelhão ali no caminho, mas esse orelhão não foi impedimento, né, Vitor? Tinha um orelhão que prendia o Vitor. Vou ficar aqui no orelhão, daqui eu não passo. Eu espero essa mulher aqui, mas na porta daquela igreja eu não vou, porque se eu chegar lá, minha perna vai tremer. Eu vou ficar. Então, não dá para a gente, sabe, nossos filhos, a gente vai ensinar, a gente vai trazer, mas eles vão ter que ter a experiência deles. Tem que ter fé. Para poder prosseguir, tem que ter fé. Romanos 10, 9 a 10. Eu estou lendo bastante texto, porque se a fé vem pelo ouvir, a gente precisa sair daqui massificado pela palavra. Romanos 10, 9, 10, a igreja. Esse texto, eu vivi uma experiência na célula muito gostosa, porque a mulher que estava frequentando a célula, ela se dizia católica, né? E ela falou, tem necessidade disso, né? Então eu li esse texto para ela entender que primeiro precisa gerar no coração a fé. E depois que essa fé é gerada no coração, a boca quer confessar, porque, gente, vou lembrar de novo, quando a gente aceitou a Jesus, era uma coisa, né, a gente, o que está acontecendo comigo? É algo, né, é o próprio Senhor ministrando ao nosso espírito, e agora nos inundou de fé, e a gente vai e declara Jesus como Senhor e Salvador. A nossa salvação é dada especialmente pela nossa fé. Não se pode compreender que alguém seja salvo sem crer em Jesus e no seu poder para salvar. E aí vários textos, se alguém está anotando, João 1,12, Romanos 5,1, Gálatas 2,16, Gálatas 3,26 e coloca, por favor, mídia, Efésios 2,8. Por favor, igreja. É um dom, é um presente do Senhor. A fé também era uma das coisas mais importantes na lei. Sendo assim, antes do tempo da graça, as pessoas também eram salvas pela fé. Porque você imagina, crer como? O Senhor foi misericordioso que enviou o seu filho. Ainda assim tiveram pessoas que não creram. É um profeta, tem tantos profetas, é mais um profeta. Só que as provas eram e são tão contundentes, até hoje, quando até você vai em Israel, né? Mas ainda teve gente que não creu. Você imagina então antes, porque a presença do Senhor não era assim, como Jesus não estava ali corpóreo, não estava ali, Deus não estava representado por alguém ali. Ele usava os profetas, ele falava. Então as pessoas criam, a fé ainda era maior ainda, né? Agora, com a graça não. Veio Jesus e a gente tem registrado. Imagina, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando eu me converti, eu estava desempregada. E eu participava na igreja católica eu tinha cargo na igreja católica na juventude e tal. Mas eu não lia a Bíblia como deveria ler, né? E agora desempregado, eu falei, vou fazer uma coisa, vou começar a ler a Bíblia. Claro que não vem de mim mesmo, né? Isso vem de Deus, é Deus que coloca o desejo no nosso coração. E aí, lendo, veio fé, veio o entendimento, que é adorar somente ao único Deus. Então,
Tem coisas na sua vida que através da leitura da palavra vai vir o entendimento e você não vai querer mais viver aquilo. Tem coisas na sua vida que através da leitura da palavra vai gerar fé. O cristão, ele não pode ficar longe da palavra. O Senhor deixou a palavra para nós, para a gente ser alimentado, para o nosso espírito ser alimentado diariamente. Como você vai falar de algo que ainda você não conhece, que você conhece só na superficialidade? A Bíblia diz que o Senhor revelaria o coração dele aos pequeninos. Os pequeninos é todo aquele que se coloca diante do Senhor querendo receber. Então que a fé seja gerada no seu coração através da palavra. Hoje é tão fácil, você pode colocar lá em áudio. Você pode colocar em áudio. A minha mãe não sabia ler. Mas por agora, depois da minha conversão, depois da outra filha se converteu antes de mim, mas depois ela, depois eu. E assim a fé começou agora a ser gerada. Agora ela estava tendo entendimento. Então a gente não pode colocar barreira. Não é só ler, a gente pode ouvir, a gente pode colocar lá uma pregação. Hoje tem tanta, né? A internet ela pode ser uma aliada nossa. Uma série de mensagens, você pode colocar lá, você tem o canal da igreja com uma série de mensagens, você vai aprender muito. Coloca lá agora, vou pegar o discipulado desde o início lá. Você vai crescer muito em fé. Vamos lá. Da mesma forma, a fé continuará sendo uma das coisas mais importantes na humanidade. Ela irá permanecer até o fim. 2 Timóteo 4:7. Assim que colocar, pode ler, igreja. 2 Timóteo 4:7. A fé tem que ficar até o final. A gente combate hoje, guerreia amanhã, vence amanhã, conquista amanhã, mas até o último dia, até o Senhor nos levar, ou até Ele voltar, a fé tem que estar firme conosco, crendo nele. Outro tópico, a fé e a ansiedade. Oh, meu Deus, é a palavra do momento, do século, né? Oh, Jesus. Devemos ter fé de que não nos faltará sustento material e saúde. Tudo que demonstra ansiedade, olha, presta atenção. Presta atenção. Tudo que demonstra ansiedade constitui-se desconfiança na provisão de Deus. Ei! Tudo que demonstra ansiedade está aí aparecendo que a gente não confia tanto assim. Para mim também é a palavra, tá, gente? Tá aqui, tá aí, ó. Aí a gente fala, eu creio. Ai, Senhor. Ih, olha aí, gente, mais tarde tem mais. Então, tudo que demonstra ansiedade, a gente está mostrando desconfiança na provisão de Deus e, portanto, é falta de fé. Mateus 6, 25 ao 34. E hoje vocês vão ficar ferinha na leitura. Mateus 6, 25, 34, a igreja. Não? Mateus 6. Então, peraí. Então, eu coloquei errado. Hã? Vai lá. Isso.
É forte, não é? É forte. A gente tem que ter esse texto assim, ó, estampado no quarto, estampado. Não andeis ansiosos. Certa vez, nessas andanças aí de eu tenho que trabalhar fora, não tem dinheiro para nada. Aí, aniversário de casamento, vamos lá para São Lourenço. Vamos tirar essa mulher daqui para ver se essa mulher desestressa. Aí chega lá e falo, eu fazendo prova com Deus. Sabe, aquela coisa besterol de gente que não quer confiar em Deus. Aí chega lá, vamos lá visitar uma igreja. Aí, falei, não acredito. Vai o pastor pregar sobre contentamento. Nunca essa palavra foi martelou tanto em mim. Contentamento. Contentamento. Ele sabe do que o filho precisa. Se ele está dizendo para você, vai por aqui, é melhor ir por aqui. Se ele está dizendo, não vai agora, espera. Aí eu falo, meu Deus, pensei que eu ouvi outra coisa. E ele está dizendo para você, tenha contentamento. Quando o contentamento vem, não é para a gente ficar bitolado, não. Falando assim, tá todo mundo, tá maluco? Não, eu estou confiando mais. Eu estou confiando que Ele é o meu provedor. Você saiu lá da tua casa hoje, veio adorar o Senhor e Ele está dizendo para você, eu estou no controle. Confia. Confia. Existe tamanho de fé? Jesus nos ensina que devemos ter fé. Porém, Ele afirmou que o tamanho de uma pequena semente, a menor semente, a semente de mostarda, seria necessário para a fé. Ao que tudo indica, mesmo uma pequena fé produz uma grande chama que pode fazer grandes coisas, sob o transportar montes, transportar árvore, tanto sentido literal quanto figurado. São possíveis resultados de uma fé verdadeira. Devemos manter a fé aquecida, firme, zelando para não esmorecer na fé. A gente precisa, ainda que estejamos vivendo um momento em que a nossa fé, ela talvez tenha diminuído um pouco. Mas ainda com essa fé diminuída, você ainda assim vai ser instrumento do Senhor. Porque ainda tem fé. Não é que não tenha fé. Mas você está passando por um momento que a fé deu uma baixada. Mas a palavra que gera fé, o ouvir a palavra que gera fé, vai fazer você sair daqui mais confiante no Senhor. No nome de Jesus. A fé é um dos elementos da armadura de Deus. Efésios 6,16. A fé é um dos elementos da armadura de Deus. Pode ler, igreja. Escudo, aquilo que vem e tem que ter uma barreira. Gente, a gente é muito provado. A gente precisa estar atento aos dardos inflamados do maligno. Mas é em todo o tempo. Sabe por quê? Nós fomos imbuídos de uma autoridade de Deus. E o inimigo quer nos colocar mesmo à prova onde a gente vai. Por palavras, por atitudes, por olhares. Aí ontem, vim na oração do amanhecer. 2 anos de oração do amanhecer. Quem pode glorificar ao Senhor? Guerreiras do amanhecer e guerreiro. Lado a lado lá com a sua esposa. Evangelista Jorge, está aqui, juntos. Aí, vim, me alegrei com eles e tinha um exame marcado das meninas, vou lá para Caxias com elas.
Gente, é nítido o mundo espiritual. Se você vai a um médico, se você vai a um hospital, se você vai a um mercado, onde você vai, você está imbuído de uma fé. Você tem que ter um escudo protegendo o teu coração. Era nítido ao chegarmos naquele lugar. E não adianta, o apóstolo ele teve um discernimento de consagrar Isabel no ventre. Ainda no ventre foi consagrado, não esperou nem chegar ao altar não. O Senhor falou, consagra no ventre. É uma guerra mesmo. A gente chega ali para fazer o exame, já começou ali que perderam os documentos dela, sei lá, já não estava agendado para ontem. Eu falei, filha, está demorando muito, vamos lá ver. O rapaz com muita, sabe, nos atendeu muito bem, mas ele não deixou passar ali a imprudência da empresa, mas falou, já chamou? Porque já tinha passado 1 hora e ela estava um dia todo num preparo para uma ultrassonografia. Então, né? Eu fui lá, ali já começou e eu já fico ligada, né? Porque tem horas que o mundo espiritual, você percebe o clima espiritual. Quando nós entramos, a menina já olhou para a gente e falei, já fui queimando o demônio. Já fui queimando, você percebe. Há uma atmosfera, sabe? Eu já fui repreendendo. E o atendimento dela, você já via ali aquelas setas vindo, mas a gente tem o escudo da fé, a seta vinha e quebrava. Mas eu guerreando. Eu não vou detalhar porque foram muitas coisas, mas você ia ver o atendimento como vai sendo para você ver assim, guerreia. Guerreia. E uma coisa a gente tem que declarar, precisa declarar nesta hora. Nós somos filhas e filhos do Deus vivo. Não tem hospital aberto, não tem nada se Ele não permitir. Não tem médico que conclua a medicina se Ele não permitir. Então nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos uma herança. Nós não estamos aqui de bobeira, nós estamos aqui para impactar uma geração. Falei, Senhor, se está precisando de uma palavra, se está passando por um momento difícil, me dá quebrantamento aqui para não deixar essas palavras ser contrárias a mim, mas que eu venha exercitar em amor. Aí o Senhor já me deu uma estratégia. Comecei, sabe, a olhar não olhar paraibano, aquele de fogo quente, não. Já olhei assim, com doçura. Já fui pedindo ao Senhor, paraibana crente, já fui olhando, falando, Senhor, trata o coração dessa jovem. Talvez, passou um dia, depois até foi falando que com aquela chuva, ficaram até tarde lá e tal, mas eu não tenho nada com isso. Enfim, eu também estava ali na minha casa, vendo aquela chuva toda e orando por quem estava fora. Mas aquela pessoa estava ali com um espírito muito, sabe, entregue ao inimigo, infelizmente. Mas ali guerreando. Daqui a pouco você vai vendo aquele semblante mudar. Daqui a pouco eu comecei a glorificar ao Senhor. É isso, gente. Mas é o escudo. Tem que estar guardado. Tem que estar guardado em todo o tempo. Nós temos, o Senhor nos deu para guardar a mente, para guardar o coração. E às vezes a gente não exerce isso, não é? Então, a armadura de Deus dessa forma, a fé é um requisito para a escolha daqueles que vão servir a igreja numa posição de liderança e pastoreio. Então, olha, a fé, essa armadura, ela também é um requisito para a escolha daqueles que vão servir a igreja numa posição de liderança e pastoreio. 1 Timóteo 3:9. 1 Timóteo 3:9. Mas eu botei um para ganhar tempo. Então tem que ser guardado em fé. E o que guarda, o que protege contra os dardos inflamados do maligno é essa armadura que o Senhor nos deu. A fé reprovada. Tem fé reprovada, hein, gente? Vamos ver se a gente vai ser aprovado aqui? Tem fé que é reprovada diante de Deus. Primeiro, uma fé fingida. Eu finjo que eu tenho fé. É por isso que eu não estou aqui como uma imbatível, não. Por isso que quando eu falo para você, eu falo assim, eu também preciso. Por isso que eu falo, tá para você, é para mim também. Porque não pode ser uma fé fingida. Eu não posso estar aqui falando para você, que é isso, vamos embora, exercitar a fé, vamos embora. E eu mesma
né? Então, a fé fingida. 1 Timóteo 1,5. Então, não dá para ser uma fé não fingida. Tá faltando fé? Tá difícil? A gente tem que buscar no autor e consumador da fé. É dele que vem. Quebrantamento. A gente não sabe tudo em todo momento. A gente não pode tudo em todo momento. Só Ele pode tudo. Até o próprio Jesus nos ensinou isso, né? Está lá no Getsemane. Sabe que vai passar por uma provação muito grande. Ele precisaria? Intercedam por mim. Aí tem gente que não quer se quebrantar. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você. Não pense. Esse momento que tem de orar um pelo outro, isso é abençoador. Caramba, vou orar pelo meu líder? Você tem algo para dar de Deus em você. Você tem algo de Deus para dar para mim. Eu tenho algo de Deus para dar para você. É uma troca. A falsa religiosidade, que é a fé fingida, tem sido usada por alguns para elevar status social e números de seguidores. Mas Deus não suporta a fé fingida. Só vou colocar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que... Meu Deus! Claro, a gente não vai ficar usando rede social para ficar... Não, bobagem. Eu não concordo com isso aí que falam que... só bota coisa boa na rede social. É claro, gente. Na hora que estiver doendo, eu vou pro joelho. Vou ficar botando lá... Não, mas eu não tô... Espero... Não sei como você vê isso. Casal lá, todo feliz. Gente, me desculpe, tá? Me desculpe. Mas quando eu ouço isso de um crente, isso chateia. Ué, a gente tem que ser instrumento de fé, sim. Nossa, já ouvi isso. Um casal lá, tudo bonitão, quer ser exemplo, não passa por luta, quer o quê? Que bota lá sangrando, que bota lá... Que absurdo. Gente, que isso não se alegra com a alegria do outro. Eu não aguentava lá no trabalho, na época que eu trabalhava, Dia dos Namorados. Ai, que saco! Toda hora é coraçãozinho. Gente que está precisando de tratamento. Tu tá mal amada? Ora para ter um amor também, ué. Eu vou deixar de botar foto com meu bonitão lá porque querem ser exemplo. Não, nós somos falhos, mas buscamos no Senhor todo dia a perfeição. Para com esse negócio, se alegra. Se alegra quando vê alguém conquistar algo. Se alegra, no nome de Jesus. Fé comprova aquela que é apoiada em conhecimento humano, ou seja, aquilo que pode ser comprovado não precisa de fé. A fé só precisa ser exercitada quando há o impossível ao alcance humano. Ela só se aplica a fatos improváveis, sem prova, sem probabilidade. A fé que já tem algo provado, que já tem algo firme para acontecer, não é fé. 1 Coríntios 2:5. A fé sem obras também é uma fé reprovada. A fé sem obras é morta, como diz Tiago no capítulo 2. Esse texto explica que a fé deve vir acompanhada de ação, que a comprove. Quem tem fé pratica aquilo que acredita em Deus e espera dele. Eu tenho fé, mas as pessoas não veem. Não veem isso na prática. Não tem obra. Eu tenho fé, eu digo que eu tenho fé, mas cadê? Cadê os frutos disso? Uma fé sem obra. Para finalizar, vamos ver o que o autor de Hebreus fala sobre fé no capítulo 11. Eu não vou ler, porque, claro, é um texto bem extenso.
Mas esse texto vai falar de que através da fé muitos conquistaram, mas que também através da fé muitos padeceram. Então, isso não é para nos abater, mas é para ver que estamos guerreando, batalhando em fé até alcançar o alvo, que é ser varão perfeito, quando o Senhor nos leva ou Ele volta. Então, Hebreus 11 vai descrever isso. Ele faz um longo estudo sobre fé. Ali temos um conceito de fé e diversos relatos de atitude de servos de Deus que agiram pela fé. Podemos destacar que alguns, pela fé, suportaram grandes sofrimentos e outros obtiveram grandes vitórias. Isso comprova que a fé não se aplica somente a situações positivas, mas também a profundas dores e perdas. Entendemos nesse texto a grande necessidade de fé para a nossa vida em todos os sentidos. Sobretudo porque sem fé, que o Senhor nos ajude a agradá-lo em fé. Ainda em poucas forças, talvez que muitas vezes Ele nos encontre, mas ainda encontrando fé nos nossos corações, no nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.